Diz assim, Êxodo 20: Deus falou e foi isto o que ele disse: meu povo, eu sou o seu Deus. Eu te tirei do Egito, da terra onde vocês eram escravos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e não tolero outros deuses. Amém? Amém. Deus, nesse momento, Deus dá os 10 mandamentos e começa falando que ele não tolera que ninguém adore outros deuses, que não adore, não faça escultura, não faça imagem, nada na terra, nem no céu, nem debaixo das águas, em lugar nenhum, não faça. Somente adore a ele, somente se prostre a ele, somente faça culto para ele. Deus começa dizendo. Mas o povo, ao passar do tempo, quando Moisés ele sai e vai até o monte buscar a instrução de Deus, o povo estava lá esperando Moisés, juntamente com Arão. E quando o povo estava mais Arão, Moisés demorou de chegar. Moisés demora um tempo de chegar. Isso está em Êxodo 32. E quando Moisés demorou, o povo começou a ficar impaciente. Começou a sentir a falta de Moisés. Começou a sentir que Moisés não estava mais presente, ou que talvez não iria voltar, que eles estavam só. Então o povo chamou Arão e disse para Arão: Arão, Moisés não está mais entre nós, está demorando demais. Façamos um Deus para que vá diante da gente. Então Arão grita: traz todas as joias, os ouros que vocês têm. E Arão construiu um bezerro. E aí Moisés está lá no monte falando com Deus. Está Moisés lá no monte e Deus lá de cima vê a idolatria do povo. E diz assim: Moisés, desce depressa. Desce depressa, Moisés. Vai lá rápido. Porque o povo, teu povo, Moisés, o povo que tu tirou do Egito, já me abandonou. Olha o que Deus diz: desce, Moisés, depressa. Irmãos, na nossa jornada da vida é comum, o ser humano tem tendência a criar ídolos para adorar. As pessoas se apegam às pessoas que nos ajudam, se apega ao professor, se apega ao médico, se apega a um parente mais próximo, se apega aos pastores na igreja, porque cuidam deles, aos bispos, os apóstolos, se apegam a cantores famosos, se apegam a pessoas que têm grandes status. Hoje com as redes sociais tem mesmo um monte de gente com seguidores, idolatrando pessoas. Então o mundo tem essa tendência, as pessoas têm a tendência a se apegar e criar deuses para si, fabricar deuses em sua vida. E a gente entende o seguinte: olha, Deus diz: somente adorarás a mim, e só a mim prestarás culto. Deus não divide a glória dele com ninguém. Está em Isaías 42:8. Deus não divide. Então as pessoas tendem a criar ídolos para si. Tem mãe que idolatra o filho, tem mulher que idolatra o marido, tem mulher que idolatra a mãe, o irmão, uma pessoa próxima. E tem pessoas que idolatram pastores. Pessoas idolatram sacerdotes. Pessoas idolatram líderes religiosos. Isso é comum e hoje virou uma loucura as pessoas idolatrarem líderes religiosos. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Tem uns 2 homens aí na internet pregando que as pessoas fazem fila. Outro dia estava aqui em feira e eles juntou uma multidão para querer tocar na pessoa, como se a pessoa fosse Deus. Estão fazendo dele Deus. Tem que ouvir a oração toda hora, tem que estar ligado o tempo todo, tem que pegar a promessa, tem que ir onde ele está, porque essas pessoas deixaram de depositar a sua fé no Deus vivo, invisível,
para depositar a sua fé a uma pessoa humana, a figura de um ídolo. Arão construiu um ídolo de ouro, um bezerro de ouro, com a joia do povo. Mas não é só de ouro que se constrói ídolos. Não é só de ouro que se constrói deuses. Não, deuses se constrói de várias maneiras. Construirmos Deus em nossa vida a qualquer momento só é descuidar. Tem pessoas que se apaixonam tanto por alguém que ela dá a vida por alguém e não consegue amar mais a Deus do que aquela pessoa. Tem pessoas que viajam o Brasil inteiro acompanhando o seu cantor de preferência, em show, em show, em show. Chama meu ídolo. E tem pessoas que idolatram o sacerdote. Repare que Deus nunca chamou um pastor, um bispo, um apóstolo. Deus nunca chamou um profeta, um sacerdote, um rei de Deus. Pelo contrário, chamou de servo. Todas as pessoas que está na Bíblia se referindo a servo de Deus, pode ter a posição que for. O povo amava Davi, mas amava Deus mais do que Davi. O povo, eles seguiam a Jacó, a família de Jacó, mas amavam a Deus mais do que Jacó. Não é comum, porque isso é uma ordem divina. Não adorar outro Deus além dele. Jesus disse para Satanás: somente prostrarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. A Bíblia inteira fala para não fazer ídolos. A Bíblia inteira fala para não adorar ídolos. A Bíblia inteira fala para as pessoas não adorar outro Deus além do Senhor, porque Ele é o único Deus. Deus não tolera adoração de deuses. Deus não tolera dividir a glória dele com pessoas nenhuma, com nada nessa terra. Deus não tolera. Mas o povo estava adorando Moisés. Mas o povo estava idolatrando Moisés, porque viram Moisés abrir o mar vermelho, porque viram Moisés fazer as águas ficarem doces, porque viram Moisés fazer grandes milagres. Então o povo tinha na figura de Moisés o Deus de Israel. O povo tinha na figura de Moisés o seu Deus. Tanto que quando Moisés se afasta do meio deles e passa um tempo fora, eles logo sentem falta da presença do Deus dele, que era Moisés. Eles começam a sentir: Arão, Moisés está demorando, o nosso Deus está demorando, está faltando alguma coisa, vamos fazer um Deus para colocar no lugar de Moisés. E Deus responde lá do céu para Moisés e diz lá Moisés no monte: desce depressa, Moisés, desce aí depressa, porque o teu povo, Deus não chama o povo de Israel de meu povo, chama povo de Moisés, porque Deus sabia que o coração do povo estava ligado em Moisés e não nele. Na igreja está cheia de gente assim, pessoas que idolatram o pastor mais do que a Deus. Se trocar de pastor, ela muda de igreja. Se o pastor não vir pregar, ela não vem para a igreja. Se o pastor viajar e tiver o obreiro no lugar, ela não vem na igreja, porque ela vem por causa e não por causa de Deus. Porque eles sentiram falta da presença de Moisés e não a de Deus. Eles sentiram falta da presença do sacerdote e não a do Senhor. Nós temos que sentir falta de Deus e não do pastor. Pastor não é Deus, bispo não é Deus, apóstolo não é Deus. Não é. Só existe um Deus, Senhor e poderoso. Só um Senhor da nossa vida. Só existe um Deus e nada mais. Em Êxodo 32, abre aí, pula um pouquinho mais para frente. 32:7, bora acompanhar essa leitura comigo. Êxodo 32, verso 7. Olha o que Deus diz para Arão. Eu falei, citei aqui, vou ler para a gente continuar a leitura. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o teu povo, seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Aí no versículo 21 diz assim: e Moisés disse a Arão: o que é que essa gente lhe fez para que você levasse a cometer esse pecado tão horrível? Olha, Moisés chama o pecado do povo de quê? Tão horrível. E ele diz assim: Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você sabe como é este povo, sempre está pronto para fazer o mal. O povo tem tendência, gente.
tem tendência de correr para o mal, tem tendência de fazer o que é errado, tem tendência de adorar outro Deus. É comum, as pessoas se apegam aos bens materiais. O jovem rico tinha como Deus dele os seus bens. As pessoas fazem Deus de todo jeito. É o carro que tem, é a casa que tem, é o filho, é o marido, é a mãe. São as coisas que ela almeja, são os deuses dela. E Deus não tolera. Tem muita gente sofrendo, padecendo, porque o Deus dela não é o Senhor dos exércitos. O Deus dela não é o Senhor Jesus. O Deus dela é tudo menos Ele. O Deus dela é o pastor da igreja. E está assim agora. São seguidores de homens, são seguidores de ídolos humanos, são seguidores dos Moisés de hoje, são seguidores das pessoas que se dizem profetas. Hoje, se você falar mal de Jesus, as pessoas nem tinham, mas se você falar mal do pastor da igreja, o cara quer bater em você. Eles militam para defender o pastor, eles militam para defender os seus ídolos. E agora, desde de 2018 para cá, virou outra idolatria. Uma idolatria pelo presidente e outra idolatria pelo ex-presidente. É uns idólatras do Lula. Eu defendo uma tese, mas não idolatro ninguém. É diferente. Deus está acima de tudo. E idolatras de outro. E isso de todas as esferas. É idólatra de cantor, idólatra de médico, idólatra de professor, idólatra de artista. Uns defendem aí a unhas e dentes o cantor promíscuo. E outros defendem a unhas e dentes o seu cantor gospel. O cantor gospel. E isso as pessoas estão fazendo ídolos, como fizeram no tempo de Moisés. E Deus não tolera isso. Deus não tolera de jeito nenhum. Agora vá lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, verso 25. Olha o que está escrito aqui. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que é que Cornélio faz? Olha o que o discípulo de Jesus faz. Diz assim: quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro e ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Cornélio fez o quê? Se dobrou diante de quem? De Pedro. Pedro era quem? Apóstolo de quem? Um dos líderes da igreja. Mas Cornélio se curvou diante de quem? De Pedro. Olha o que Pedro responde. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Porque Pedro sabia que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas tem um bocado de pastor aceitando a idolatria das pessoas. Gosta de ser bajulado pelas pessoas, como se as pessoas bajulassem a Deus. Eu não gosto de bajulação, porque a bajulação do membro destrói o pastor. Se alguém me idolatra nessa igreja, Deus me destrói. Deus tira a minha vida, Deus acaba comigo, Deus destrói meu ministério. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, não. Deus vai destruir a minha vida se eu me pôr no lugar dele. Eu sei o meu lugar, e as pessoas daqui sabem o lugar dela. Você está aqui para adorar a Deus e não o pastor. Você está aqui para adorar a Deus e não o obreiro. Você está aqui para adorar a Deus e não o músico da igreja. Você está aqui para adorar somente a Deus. Se eu morrer, a igreja continua você adorando a Deus. Se o obreiro sair, a igreja continua adorando a Deus. Se eu cair, você continua adorando a Deus. Você não pode fazer de mim o seu ídolo, como o povo de Israel fizeram com Moisés. Porque quando o líder cai, a igreja cai. Deus é infinito e eterno, o pastor não. E a gente tem que guardar isso no coração. Ele não aceita ser idolatrado por ninguém, trocado por ninguém. Deus é único. E tem pessoas adorando. Hoje o que mais tem, 95% da igreja não adora a Deus. Adora o culto, adora o pastor, adora a liturgia do culto, adora a sua placa de denominação. Eu sou assembleano, e eu sou da assembleia, e eu sou, e pronto, e defende a unhas e dentes. Outro eu sou da Universal, outro eu sou da Batista, outro presbiteriano, outro da Nova Vida, outro é assim, da tal igreja, da Pentecostal, outro eu sou daqui da igreja de Cristo, e daqui é minha igreja, acabou. Não é. Você é de Jesus, você é de Deus.
A gente não tem ídolos, a gente tem um Deus poderoso. Os discípulos não aceitaram. Moisés estava lá no monte e Deus disse: desce, Moisés, vai lá para tu ver que o teu povo já pecou. Deus não chama o povo dele de povo dele, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus só chama de dele quem realmente é dele. Deus só chama dele de quem realmente tem um coração voltado a ele. Tem muita gente que está na igreja, mas não é de Deus, é do pastor, é do bispo, é do apóstolo, é do Leonardo, que está todo mundo idolatrando ultimamente. O cara está fazendo um bocado de gente pecar, que as pessoas estão idolatrando esse homem. Então uma multidão, teve aqui em feira que entupiu de gente, que os povos saíram de outra cidade para ir. Céu Valdomiro, o povo quer tocar nele. Isso não existe. O pastor tem que dar um freio. Não, gente, ó, como Pedro fez com Cornélio: levanta daí, levanta correndo, eu sou homem igual a tu. Pedro ligeirinho corrigiu a postura. E o pastor que não corrige essa postura, ele está fazendo o povo a pecar, e ele também está pecando. Arão cedeu. Arão fez um bezerro de ouro. Arão sabia que não podia fazer. Arão cedeu aos caprichos do povo. E tem pastor que cede aos caprichos do povo. Mas Moisés reclamou. E ele diz: ó, Moisés, não fica com raiva de mim não. Tu sabe como é esse povo. O pastor está aqui para fazer a vontade de Deus ou do povo? A vontade de Deus. Quer dizer que se o povo quiser que eu faça um bezerro para adorar e botar no altar, eu vou fazer? Não, de jeito nenhum. Pedro proibiu. A mesma coisa aconteceu com Paulo, lá em Atos 14, pula um pouquinho aí. Atos 14, 14 verso 8, vamos fazer a leitura. Diz assim: na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado perto, porque era aleijado dos pés, e havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se, fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Olha o que o povo começou a gritar: os deuses desceram até nós, tomaram forma desses homens aí e desceram até nós. O povo viu o milagre e começou a idolatrar Paulo. Começou a criar, fazer de Deus de Paulo um Deus. Repara se as pessoas não são assim. Quando um pastor é usado por Deus para fazer um milagre, as pessoas, em vez de glorificar a Deus, glorificam o homem, adoram o homem, buscam o homem. Vamos lá na igreja de pastor fulano, que lá o homem faz milagre. Vamos na igreja de Beltrano, que lá o homem faz milagre. Vamos lá que o homem revela, que o homem profetiza. E começa a idolatrar o homem. Olha o que é que acontece. Continua a leitura. Eles deram o nome de Júpiter a Bernabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. O sacerdote desse Deus trouxe 2 bois e coroa de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a quem? A Bernabé e queriam sacrificar ao Deus Paulo e ao Deus Bernabé. Queriam fazer de Paulo e Bernabé o Deus deles. Olha o que acontece com o coração do ser humano. Eles viram um milagre e acharam que esses 2 homens eram o quê? Deus. Quantas pessoas veem milagre e acham que os homens são Deus? Começam a idolatrar os homens. E olha o que acontece. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas
e correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que existe neles. Olha o que foi que Paulo disse: vocês têm que buscar quem? A Deus. Você tem que se converter a quem? Larga essas práticas de idolatria e busca a Deus, somente a Deus, que fez o céu, a terra e tudo que existe nela. Foi Ele que criou, Ele que é o Senhor, Ele que é o Deus, Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o Santo, Ele que é o digno de ser adorado, é Ele que é o digno de ser exaltado, e não homens. É Ele. Mas as pessoas insistem em idolatrar homens, mas as pessoas insistem em idolatrar pessoas, seres humanos como nós, falhos, cheios de pecados como nós. Nós somos cheios de pecados. O pastor cristiano não é perfeito, o pastor cristiano tem falhas, o pastor cristiano não é Deus. O pastor cristiano é uma pessoa que fica doente igual qualquer um, tem fome igual qualquer um, tem necessidade fisiológica igual qualquer um, se enraiva igual qualquer um, chora igual qualquer um, sofre igual qualquer um e vai morrer igual qualquer um. Deus não, Deus é eterno, poderoso. Só Ele é que é digno de ser adorado. Mas o ser humano insiste em adorar as coisas deste mundo. E Paulo continua dizendo assim: no passado deixou que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é, e por meio das coisas boas que faz, é que Ele manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem também dá alimento para vocês, encher o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifícios a eles. Olha, depois que Paulo pregou, que Paulo disse quem era Deus, as pessoas preferiam adorar Paulo e a Bernabé do que adorar a Deus. Olha a dureza do coração do ser humano. Olha o que o ser humano quer. Agora repare se nos dias atuais não está acontecendo a mesma coisa. As pessoas vendem suas casas e colocam na mão dos sacerdotes, crendo que eles vão fazer milagre em suas vidas. As pessoas deixam de ir buscar uma cirurgia no médico, achando que o pastor vai botar a mão na cabeça dela e ela vai ficar curada de um câncer. Vai ficar curada se Deus quiser. Se ela botar fé em quem? Em Deus. Jesus alguma vez disse assim: eu te curei? O próprio Filho de Deus disse: vai, a tua fé te salvou. Quando o gadareno foi liberto, que pediu para acompanhar Jesus, sabe o que Jesus falou com o gadareno? Vá para casa e conte o que Deus fez por você. Não foi o que eu fiz. Jesus, ele se diminuiu, sendo ele Deus. O próprio Jesus não queria ser adorado, porque sabia que o único digno de ser adorado era quem? Deus. E o filho não queria ultrapassar a glória do pai, até que o pai permitisse, até que o pai determinasse, até que ele bebesse o cálice que tinha para beber, até que ele ressuscitasse naquela cruz e se tornasse glorioso novamente, como é no céu, porque ele estava na figura humana. Não era para ser adorado, mas sim reconhecido como filho de Deus. Jesus nunca disse assim: vocês têm que adorar a mim. Adore a Deus. Jesus se intitulou como filho de Deus e não como Deus. Mas tem gente se intitulando como Deus e tem gente adorando as pessoas como Deus. O mundo está cheio de pessoas assim. Foi com Moisés, foi com Pedro, foi com Paulo e Bernabé, e até hoje é comigo e com os outros pastores. Somos idolatrados pelas pessoas. Eu fico chateado quando as pessoas: o pastor cristiano prega, o pastor cristiano sabe Bíblia, o pastor cristiano sabe nada, eu não sei nada, quem sabe é Deus, eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor, eu sou apenas um Harris, pai de família, que Deus escolheu para dirigir uma obra. Nós não somos nada, nós somos iguais perante Deus, e ninguém é digno de ser adorado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide, não adiante.
Isaías 42, verso 8, Deus diz que Deus não divide a sua glória. E por que as pessoas querem dividir a glória de Deus? E por que as pessoas querem uma fatia da glória de Deus? Por que as pessoas ainda fazem isso? Por que as pessoas esperam que o pastor imponha a mão sobre ela e abençoe ela, sendo que quem dá a bênção é o Senhor? Por que as pessoas ainda só vai no culto se o pastor estiver lá? Por que as pessoas só vai no culto se o grupo de louvor preferido estiver lá? Por que as pessoas só vai no culto se a igreja tiver um pregador famoso lá? Por que as pessoas só adoram a Deus se a música for do cantor tal? Por que as pessoas deixam de buscar a Deus por causa do marido, por causa da esposa, por causa do filho, por causa dos bens? Jesus disse: quem não me amar mais que o pai, mais que a mãe, mais que os irmãos, mais que os bens, não é digno de ser meu discípulo. Nós temos que deixar tudo e seguir o Senhor e somente adorar a Ele. Somente adorar a Ele. Para que Deus não diga assim para mim: Cristiano, desce depressa, porque o teu povo já fez besteira, como ele falou com Moisés. Ele disse para Moisés: desce depressa, porque o teu povo já fez besteira. E eles fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro para adorar. Mesmo depois de Deus ter feito tantos milagres, mesmo depois de Deus ter tirado eles do Egito, mesmo depois de Deus ter feito coluna do fogo, aberto o mar vermelho, dado água para comer, para beber, dado comida para comer, e eles ainda pecam contra Deus e arranjam outro Deus, um Deus feito por mão de homens, para adorar. Até hoje ainda continua assim. E para finalizar, abre em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 4, para a gente ir embora para casa. Diz assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a quem? Ele tinha a natureza de quem? Mas não tentou ficar igual a quem? Olha, o próprio Jesus não tentou ficar igual a Deus. Sim, se pôs no lugar dele. Aí diz assim: pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu e se tornou na natureza de quem? Servo. Natureza de quê? Todos os homens na Bíblia foram chamados de servo, inclusive o Senhor. Meu servo foi chamado. Jesus foi chamado de servo. E diz assim: tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser uma vida comum de ser humano. Olha o que está dizendo. E ele diz assim: e ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de quê? De cruz. A morte de cruz. Olha o que Jesus fez. Jesus foi obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus,
toda criatura no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a glória de quem? Deus dividiu a glória dele aí? Não. Para a glória de quem? Jesus se tornou quem se tornou, para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Imagine, se o Filho de Deus não se pôs acima de Deus, como um ser humano vai se pôr acima de Deus? Como um ser humano vai adorar outra pessoa que não seja o Pai, que não seja o Senhor? Como? Por isso Deus não tolera idolatria. Jesus é o Senhor da nossa vida, mas o Pai é o Todo-Poderoso e não divide a glória dele com ninguém. Por isso que é chamado Filho de Deus e obedece ao Pai. O próprio Jesus se submete ao Pai. Está esperando a hora que o Pai vai mandar ele vir. Nem ele sabe o dia. Ele se submete, esperando a ordem. Desce, meu filho, vai buscar o povo. Olha isso. E as pessoas não se percebem. As pessoas se colocam acima de Deus, ou fazem esculturas para adorarem como se fosse Deus. Por isso Deus diz: não adore outro Deus além de mim. Tem muita gente adorando tudo menos Deus. Cuidado com o amor demasiadamente que você tem pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus bens, porque você pode estar fazendo um bezerro de ouro em sua vida. Você pode estar fazendo um bezerro de ouro em sua vida. Ah, pastor, mas é meu marido, é meu filho. Ah, é minha mãe. Ah, é? Jesus disse assim para Pedro: olha, aqueles que me seguiste, quando eu me assentar no trono da glória, vós assentarei em 12 tronos. Mas todo aquele que deixou casa, mãe, filhos, pai, esposo, por amor do meu nome, herdará a vida eterna, herdará 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Ó, tá vendo o que Jesus está dizendo? Então ninguém na terra é digno de ser adorado como Jesus. Para que Deus não diga com Jesus: desce depressa. Para que Deus não diga para mim: desce depressa, como disse para Moisés. Amém? A gente não pode adorar outro Deus além do nosso Deus. Esse é o Deus que você tem que adorar. O nome dele está no tetagrama. A gente não pode falar. O nome dele a gente não pode falar. Yaftavali, no hebraico, é o nome dele. Alguns chamam de Jeová, alguns chamam de Javé, de Oxalá, alguns chamam de Adonai, alguns chamam de Eixo e vários nomes, mas não importa como é chamado, importa como ele é adorado. Importa como ele é adorado, em que posição ele está na sua vida. Será que a sua vida somente adora a Deus, ou no dia que você não sentir a presença dele, você vai fazer um ídolo para botar no lugar? No dia que faltar alguma coisa, você vai fazer um ídolo, vai recorrer a um ídolo, vai pegar seus bens e vai colocar na mão do profeta, do sacerdote, para que ele construa um Deus para você. Porque está cheio de gente pegando tudo que tem e colocando na mão dos falsos profetas para poder fazer um Deus para poder adorar. E eu não quero cair nessa. Amém? 4 minutos para 9 horas. Eu queria fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abrisse os olhos para a gente não cair no conto de Satanás. Porque Satanás vai fazer o que tentou fazer com Jesus. Se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu é o Filho de Deus, se lança daqui. E se tu é o Filho de Deus, olha, eu te dou tudo isso aqui. Se tu simplesmente se prostrar e me adorar. Satanás queria que Jesus adorasse a ele para perder toda a sua recompensa. Mas nós não vamos fazer isso. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que nós possamos nesta noite abrir os nossos olhos.
Que nós possamos abrir os nossos olhos para que nós não venhamos fazer o que o povo de Israel fez, Pai. O povo de Israel sentiu falta do sacerdote. O povo de Israel sentiu falta do seu líder. O povo de Israel sentiu falta do Deus que eles adoravam, porque Moisés demorou de chegar. E quando Moisés chega, ele quebra as tábuas da lei, porque fica irado, porque Deus havia dito: desce depressa, Moisés, porque o teu povo, Moisés, já pecou contra mim. O povo não era de Deus, era de Moisés. Ah, meu Pai, hoje, meu Deus, está cheio, meu Deus, de pessoas que adoram os Moisés. Está cheio de pessoas que adoram os pastores, que adoram os bispos, os apóstolos, os pregadores, os cantores, mas não adoram a Ti, Senhor. Meu Deus, não deixa a gente cair nesse conto de Satanás, que jamais eu construa um bezerro para o Teu povo adorar, que jamais eu me coloque no lugar do Senhor, mas que o Teu povo somente adore a Ti. Se um dia eu não estiver presente, que o Teu povo continue adorando o Senhor. Se um dia o Teu povo sentir falta de alguma coisa, que o Teu povo continue glorificando o Teu nome. Se um dia o Teu povo estiver acamado, doente, que eles continuem dando glória ao Senhor. Se um dia o Teu povo estiver passando pelo vale da sombra da morte, eles continuem adorando somente a Ti. Se o Teu povo um dia, meu Pai, estiver vivendo na calamidade, meu Deus, que eles adorem somente a Ti, meu Pai. Que eles não adorem outro Deus além do Senhor, meu Pai. Eu peço, acampa os Teus anjos e não deixa o diabo soprar nos ouvidos do Teu povo. Que eles jamais tenham ídolos para adorar, mas eles adorem somente ao Senhor, meu Pai. Porque Pedro disse: vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido pelo Deus vivo. Aleluia, aleluia. Senhor, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o rosto do Teu povo. Que o Senhor tenha bondade do Teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. E que o Senhor vá diante do Teu povo. Que o Senhor levante o rosto do Teu povo. E que o Senhor derrame a paz sobre o Teu povo. Que a paz e a sabedoria do Teu povo, meu Pai, seja notória a todo momento, fazendo deles a luz do mundo e o sal da terra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz. Que Deus honre o teu coração e a tua fé. E que o Senhor faça prosperar as tuas mãos que dizimam, que ofertam, que honram esse lugar, para que você possa contar cada dia testemunho de vitória na presença do Senhor. Que as janelas do céu abram e derramem sobre você bênçãos sem medida, que não hajam de colocar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira. Para Jesus as palmas, para Jesus o louvor, para Jesus a honra, para Jesus a glória, para Jesus. E você que está aí na rede social nos acompanhando, eu dou um conselho a você: busque uma igreja mais próxima da sua casa, não importa a placa, e vá adorar a Deus. Jogue fora os ídolos, jogue fora tudo e busque a Jesus enquanto você pode achar. Ele é a única pessoa que pode te levar até Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Você só vai chegar até Deus através de Jesus. Um abraço a todos. Deus te abençoe. Procura uma igreja mais próxima.